Boa noite. Estamos dando início à audiência pública às 19h13. Para discussão sobre o projeto de lei de número 21 de 2023, de autoria do Poder Legislativo, que regulamenta o serviço de coleta de lixo e estipula regras gerais a respeito da manutenção da salubridade e higiene dos espaços públicos. Lei de limpeza urbana e coleta de lixo. Consigno a presença do vereador Fernando Hilário, consigno a presença também da nossa assistente legislativa, Simone. Consigno também a presença do nosso procurador-geral, Fernando Pive. Convido ao senhor Fernando Pive de Almeida, procurador da Câmara, para fazer uma breve explanação acerca do projeto. Boa noite, nobre vereadora Silvana, vereador Fernando Hilário, ao público que nos acompanha online, os servidores da casa. Esse projeto ele é de autoria aqui do Legislativo, né? A autoria é da vereadora Silvana, e ele traz uma série de regras para regulamentar toda a parte... Oi? Tá. Então, esse projeto ele traz toda a parte de regulamentação de como que deve funcionar na cidade, a parte, regras mesmo para a gente manter a cidade arrumada, a cidade limpa, né? Também ele traz aqui uma disposições que diz sobre como que é o serviço de coleta de lixo. Então, quais são as regras que a população deve ali cumprir para que tenha a coleta de lixo, né? E ele também traz aqui umas regrinhas sobre higiene dos bens imóveis, né? Então, vamos ver ali exatamente o que são essas mais para frente, né? Mas, basicamente, essa lei ela traz todo esse tema geral, né, que fala de lei de limpeza e coleta de lixo, né? Mas é basicamente esses temas, né? São 3 capítulos principais e depois tem um capítulo ali com as penalidades. Essa lei tem como princípios, né? Primeiro, prevalência do interesse público sobre o particular. Então, isso é uma ideia básica do direito administrativo brasileiro, né, que fala que o interesse da coletividade deve prevalecer diante do mero interesse individual, né? Antigamente se falava supremacia, agora a prevalência tem que respeitar o direito individual também. Um segundo princípio importante dessa lei é o princípio da função social da propriedade. Então, a propriedade, você tem o direito da propriedade, você pode dela usufruir, mas você também tem deveres que decorrem dessa propriedade. Por exemplo, se você tem um imóvel, você tem que cuidar bem desse imóvel, você não pode fazer ali, virar um criadouro de mosquito da dengue, por exemplo. Então, você passa a ter obrigações também de você ter a propriedade deve cumprir sua função social conforme diz a Constituição. A questão do combate à poluição, que é óbvio, né, estamos tratando aqui de questão de lixo. A preservação da paisagem urbana, de você ter uma cidade agradável esteticamente, tanto para a população local, tanto destacando o caráter turístico da cidade. A promoção da saúde pública, né? Nós sabemos que o lixo ele causa, além de atrair doenças, de pragas e tudo mais, você ainda pode até causar acidentes. Se você está toda a calçada cheia de lixo, a pessoa vai desviar, pode ser atropelada, né? E também o caráter educativo das sanções. Então, quando foi feito esse projeto de lei, uma diretriz foi: não vamos aqui colocar penalidades absurdas, não é para arrecadar nada disso. Às vezes você tem que colocar uma multa, quando possível, coloca uma advertência, né, mas manter esse caráter educativo das sanções é um princípio desse projeto. É claro, algumas infrações aqui elas são um pouco mais graves, então você precisa ter uma proporcionalidade maior, né? Mas, como princípio, foi mantida essa linha. Alguns objetivos gerais da lei, né? Então, promover a saúde pública, manter a ordem pública, né? Questão de lixo, tem que manter a cidade organizada, proteger a paisagem urbana, auxiliar na preservação do caráter turístico da cidade, manter a acessibilidade nas calçadas e vias públicas, reduzir conflitos de vizinhança, né? Então, os temas dessa lei é natural que dê briga de vizinhos e você ter regras claras facilita muito. E, é claro, proteger o meio ambiente, né? Novamente, estamos tratando de lixo.
Então, assim, agora entrando num projeto em si, a primeira coisa é a higiene das vias públicas, né? Nós temos o serviço de limpeza pública, que são os garis, né, que pode ser tanto diretamente pela prefeitura, ou também a prefeitura pode contratar, ou ainda fazer por meio de uma concessão, né, uma concessão administrativa. Mas, basicamente, a prefeitura ela presta esse serviço para a população, é um serviço público pago diretamente com os impostos da população, né, via orçamento do município. Há um momento só, uma dificuldade técnica. Está acabando a bateria do notebook. Pronto, retomamos já. Então, assim, é um dever, é um serviço público da prefeitura de manter esse serviço de limpeza. No entanto, né, também é uma obrigação do proprietário, do possuidor do imóvel, de você manter a ordem da calçada e da sarjeta à frente do seu imóvel. Então, não é porque a prefeitura presta esse serviço que a pessoa pode deixar ali bagunçado, tal. Então, assim, você vê, tá com lixo na sua casa, é seu dever recolher esse lixo, né? Se alguém, sei lá, vomitou na frente, joga uma água, tal, não deixa lá dias e dias, né? Então, entrando naquela ideia de função social da propriedade também, né? Você tem o dever de manter a calçada. É claro, com razoabilidade também, não tem que estar impecável, né? E daí a gente entra aqui na questão da lavagem da calçada, da varrição da calçada, né? A varrição e lavagem, ela é um dever do proprietário ali, do possuidor, né, de quem alugou aquele imóvel, só que também você tem que ser feito um horário razoável, que tenha pouco movimento, especialmente nas ruas mais movimentadas, você não vai ficar lavando a calçada quando tiver ali um fluxo muito grande de pessoas naquele momento, né? Outra coisa, aí a gente já entra uma infração mais grave, que é varrer lixo para o bueiro, né? Então, assim, é até óbvio, todo mundo sabe que isso não pode e tem um impacto muito grande para a cidade, acaba entupindo todos os bueiros. Então, nessa penalidade ali de varrer lixo para o bueiro, aí já tem uma multazinha, já começa com multa, não é advertência, a multa começa em R$ 70 e ela vai até R$ 282. Esses valores eles estão fixados em unidade fiscal do Estado, né? Então, todo ano ele já reajusta automaticamente de acordo com a inflação, né? Por isso dá esses valores quebradozinhos ali, né? No caso ali é 2 UFESPs até, eu acredito que a 10 UFESP, não, menos. Mas é um valor em UFESP, temos a tabela depois, né? Outra coisa também é lavar calçada em época de estiagem, né? Então, época de seca, a lei está permitindo, você pode lavar a sua calçada, mas em época de seca, em época de estiagem, a Defesa Civil ela tem a competência de determinar que a população deixe de lavar a sua calçada, né? E daí começa, na primeira infração, será dada uma advertência por escrito à pessoa e ali na reincidência, né, a primeira reincidência, a segunda reincidência, a multa pode chegar até R$ 141, né? Então, varrição de calçada, mantendo o horário certo, nunca varrer lixo para bueiro, né? Aí já é uma infração mais grave. E época de seca não pode lavar calçada, né? Coisas que é básico, todo mundo sabe que não pode fazer, né? Outra questão, lixo na rua. Então, proibido jogar lixo na rua. Começa com uma multa ali de R$ 35 na primeira ocorrência e essa multa pode chegar ali a R$ 106 a partir da segunda ocorrência, da terceira ocorrência, né, a segunda reincidência. Então, jogou lixo na rua, aí todo mundo já sabe disso, não tem nem advertência, já é uma multa direta, embora uma multa de pequeno valor, né? Agora, chiclete, também está proibido jogar chiclete nos lugares públicos ou colar, sair colando em poste, placa, banco, o que seja, né? Aqui, como normalmente a gente sabe que acaba sendo mais crianças, adolescentes, então ela começa, na verdade, com uma advertência na primeira ocorrência
e depois pode ser uma multa que pode chegar até R$ 70, né, na segunda reincidência. Outra questão de manter a ordem nas ruas da cidade, abandonar veículo. Então, abandonou um veículo inutilizado ali, uma carcaça de veículo ou peças automotivas na via pública, daí já é uma infração mais grave também. A multa começa em R$ 176, pode chegar, né, na segunda reincidência até R$ 707. E também aqui temos uma infração de modificar ou obstruir infraestrutura urbana para o livre escoamento das águas de chuva. Então a pessoa propositalmente tapou um bueiro, ela desviou uma calha, ela fez ali algo, né? Então aí começa com uma multa relativamente leve, né, com caráter educativo de R$ 70, e se ela continuar repetindo essa conduta, pode chegar a multa até R$ 282. Depois nós temos aqui várias proibiçõezinhas diversas, né? A primeira é proibido lavar roupa em chafarizes, fontes e tanques em espaços públicos, né? Essa sanção aqui foi colocada bem baixa, que a gente sabe que esse tipo de infração acaba sendo com pessoas em uma situação bem vulnerável, né? Então começa com uma advertência na primeira infração e essa multa pode chegar ali, uma multa simbólica, até R$ 35, né? Agora, aí já tem agora uma infração mais grave, que é escoar esgoto para a via pública, né? E aqui fala ou águas cinzas ou pretas. Qual a diferença de águas cinzas e pretas? Águas cinzas é o esgoto, por exemplo, do tanque, da pia da cozinha, né, ou do banho, que tem ali sabão, tal. É uma água suja, mas não é o mesmo esgoto que é o esgoto, por exemplo, diretamente ali do banheiro mesmo, do vaso sanitário, aí é um esgoto de águas pretas, né? Agora, se você escoou esgoto para a via pública, então daí já começa com uma multa de R$ 176 e na segunda reincidência pode chegar a R$ 700, né? Aqui, essa multa, a pessoa tomou uma multa, ela tem 30 dias para a fiscalização ir lá novamente e ver se ela parou ou não a infração, e daí aplica nova multa e pode chegar a esse valor de R$ 707, né? Que aí é uma questão grave também, né, de estar jogando esgoto na via pública, né? Outra coisa também, conduzir sem as precauções devidas materiais que possam comprometer a limpeza das vias públicas. Então a pessoa está transportando alguma carga e sai sujando a cidade inteira, derrubando tal. Então assim, tem que fazer o transporte, pode fazer, é necessário fazer o transporte disso, mas tem que tomar um mínimo de cuidado, um mínimo de precaução ali, mostrar que está tentando evitar, né, sair sujando a cidade, né? Então começa uma multa relativamente baixa de R$ 70 e na reincidência, na segunda reincidência, a multa pode chegar a 282. Outra questão é limpeza de terreno ou quintal com emprego de fogo, né? Aí também eu acho que já todo mundo já está cansado de saber que não pode atear fogo para você limpar o mato de um terreno, né? Então começa aí com uma multa de R$ 176 e pode chegar uma multa até um valor mais alto aí na segunda reincidência de 707. E também aterrar vias ou logradouros públicos com detritos ou lixo, né? Então a pessoa joga entulho, né? Aqui é mais voltado para as estradas rurais, né? O que a gente sabe que ocorre, que às vezes a prefeitura faz ali uma vala, um espaço para escoar água de chuva, a pessoa acha que aquele buraco, na visão dela, né, aquela vala está incomodando ela ali, e ela mesma toma a medida de tomar, quando vem a água da chuva, leva toda a rua, né? Então aí também é uma sanção um pouquinho mais grave, né, uma multa de 176 a 707. E agora, para fechar essa questão de limpeza da cidade, nós temos aqui a questão dos cachorrinhos, né? Uma regra que hoje já tem quase todas as cidades no Brasil, que a população já sabe, você vai levar o seu cachorro para passear, você tem que levar a sacolinha para recolher ali as fezes do cachorro e jogar na lixeira, né? Então aqui vale para toda a área pública, né? Especialmente para ruas, mas também para os parques, para as praças, né? Eu acredito que o vereador lá depois vai comentar sobre isso, mas até tem a intenção do poder público de já deixar a sacolinha pronta ali nos parques, nas praças, para facilitar ao máximo a população, né? E aqui
a multa começa com uma multa baixinha de R$ 35 na primeira ocorrência, mas na segunda infração, na reincidência, na segunda reincidência, a terceira infração, essa multa pode chegar até R$ 176. Né? Então, eu acho que todo mundo já sabe, saiu com o seu cachorrinho, leva a sacolinha, recolhe, põe na lixeira. É um problema muito grande aqui na cidade que a gente tem de fezes de animais para tudo que é lado. Agora, então, encerramos a primeira parte da lei, que é da limpeza. Vamos agora para a parte do serviço de coleta de lixo propriamente dito. Né? Então, há algumas normas gerais de lixo, né? Elas estão nessa lei. E, é claro, o prefeito ele pode baixar ali um decreto, criando normas adicionais, regulamentando essa lei, entrando mais detalhes. Né? Aqui a gente vai ter só um esquema geral de como vai funcionar a coleta de lixo na cidade. Outra questão importante, é proibido colocar qualquer resíduo sólido nos logradouros públicos, né? Então você não pode colocar nada na calçada ou também nas margens ou leito do rio, salvo da forma que está prevista nessa lei. Né? E também todo o lixo tem que estar acondicionado em sacos plásticos biodegradáveis, né? E ele tem que estar bem acomodado, o saco não pode estar furado, não pode ter o vazamento ali do líquido, o chorume, não pode vazar isso, né, na rua. Até uma questão de higiene e tal, uma questão de segurança. Né? Então, a população tem que tomar esse cuidado, vai colocar no saco, põe o saco ali, bem acomodado, direitinho. Né? Outra questão, é meio óbvio isso, mas é proibido jogar explosivos, materiais tóxicos ou corrosivos em geral, junto com o lixo comum. Né? Esse tipo de material ele tem que ser dado a destinação correta. O lixo hospitalar, ele já tem aqui regras especiais, ele não vai entrar nessa lei, tá? Aí é uma legislação específica. Agora, materiais cortantes, perfurantes, contaminantes ou que possam representar risco aos coletores. Aí a pessoa, o cidadão, tem a obrigação de acondicionar bem esse lixo. Então, estou com vidro quebrado, põe um pano velho, põe dentro de uma caixinha de papelão, tenta colocar isso de uma forma que não vai apresentar um risco para quem está coletando esse lixo. Né? Mesma coisa, uma seringa, tal, alguma coisa que é contaminante, alguma coisa que é perfurante, um pedaço de metal afiado. É dever da pessoa fazer também, acomodar isso. Né? E aí também, se ver, olha, a pessoa está colocando ali de tudo esse lixo perigoso ali para o coletor de qualquer forma, aí pode ter uma multinha que começa com R$ 35 também na primeira incidência, mas se a pessoa continuar repetindo essa conduta, pode chegar uma multa até R$ 176. Né? E também, assim, aí tem uma obrigação, se você jogou ali vidro, alguma coisa, né, esse lixo ele vai ter que estar identificado de alguma forma. Então, ali, coloca ali, né, cola ali com durex, olha, cuidado, cortante, perfurante, ou algum outro sistema que a prefeitura estabelecer. Né? Até pode ser que a prefeitura pode falar, olha, vamos colocar uma fitinha, talvez a prefeitura distribua essa fitinha e tal. Então, a prefeitura ela pode colocar ali um colantezinho que vai ser distribuído para a população tal, ou se não, só a mesma pessoa vai e ela identifica ali da melhor forma possível tal, para o coletor já saber que tem que tomar um cuidado extra. Né? Outra coisa daí, ok, agora vamos falar da coleta de lixo na zona urbana. Né? Qual que é a regra? As sacolas de lixo, a pessoa tem que colocar junto do alinhamento. Então, junto ao muro, junto ao portão dela, né, colado ali, e só pode colocar o lixo 2 horas antes de que for passar a coleta. Né? Então, essa é uma regra importante também, para o lixo não ficar aí o dia inteiro, o cachorro revira tudo. Né? E sempre importante também, não vai colocar na árvore tal, e é no alinhamento do seu imóvel, tá? Você não pode colocar isso no muro do vizinho tal. Né? Então, essa é a ideia. Né? Aqui eu não sei se dá para ver, o pessoal na internet eu acho que consegue ver, mas o lixo sempre no alinhamento. E daí também, agora, e eu tenho que colocar 2 horas antes. Né? Para essa regra valer, a prefeitura necessariamente ela vai ter que informar os horários para que vai passar na sua casa. Então, se a prefeitura se omitiu num valor, não dá para exigir que você fique adivinhando que horas que vai passar a coleta de lixo. Agora, a prefeitura foi lá, avisou, colocou um aviso, olha, a gente passa aqui às horas tal nessa rua. Daí você já sabe
que tem que colocar até 2 horas antes. Ah, não estou em casa, não consigo nesse horário, tal. Então você vai pegar o seu lixo e levar para uma lixeira ali, que vai ter na cidade algumas lixeiras também que você pode colocar esse lixo. Mas para deixar na rua só 2 horas antes da coleta, né? Mas é claro, a prefeitura tem que cumprir a parte dela também, com transparência e informar bem a população. Agora, o que acontece, né? Alguns locais não é conveniente você colocar esse lixo no alinhamento. A gente tem, por exemplo, ali na praça, né? Então a praça é um lugar turístico, um lugar com muito movimento, tal. Você não vai colocar, às vezes, na frente do estabelecimento, né? Na frente da vitrine esse lixo. Então, nesses casos, a prefeitura ela pode estabelecer um local e falar, olha, gente, vocês aqui, de toda essa área, vocês vão jogar o lixo nessa lixeira aqui. Então, pode ser, olha, você não vai colocar o seu lixo aqui na frente da sua casa, você vai colocar na rua de trás, né? Agora, é claro, tem que ser perto, então a gente colocou uma regra aqui que tem que ser um raio de 100 metros. Né? Então, a prefeitura ela pode falar para você, e uma vez que a prefeitura falar, olha, você, comércio, você, restaurante, ou mesmo uma residência, você vai colocar o seu lixo naquela lixeira ali, aquele passa a ser o local da pessoa. Né? Desde que esteja numa distância razoável até 100 metros. Né? Outras questões, suporte de lixo. Né? Então, o suporte de lixo tem um problema também que é interessante o suporte, porque a gente sabe que tem um problema de cachorro na cidade, revira lixo e tal, mas você tem que manter a acessibilidade das ruas. Então, você só pode colocar o suporte de lixo na calçada se ela tiver uma boa largura. Né? E essa largura mínima, a calçada tem que ter 1,80 e tem que ficar 1,5 m ali de passagem para pedestre, até um cadeirante, se for passar ali, você precisa ter essa largura mínima. Então, assim, na cidade, como que as calçadas são estreitas, a gente sabe que vai ficar meio difícil também ter esse suporte vertical. Mas, se algum ponto tiver ali uma calçada mais larga ali e tal, é possível. Não está proibido pelo projeto de lei colocar esse suporte vertical, né? Agora, tem o suporte ali, o suporte está irregular. Então, a prefeitura vai notificar o proprietário e ele tem que tirar no prazo de 30 dias sem direito à indenização. Agora, tudo bem, a gente tem esse problema de cães ali que acabam revirando o lixo, tal, até se chover muito pode levar o lixo. Então, assim, se a pessoa quiser colocar um gancho ou, se não, um suporte retrátil, aí está liberado. Né? Então, a ideia mesmo é que a gente vai mais para esse modelo mesmo, ou de colocar um ganchinho ali, ou de colocar um suporte retrátil na parede, no portão, para colocar o lixo ali pendurado. Né? Agora, qual que é o problema também? Esse gancho, esse suporte, ele tem que ser seguro tanto para os pedestres quanto para os coletores. Né? Então, ali a prefeitura vai ver, caso, por exemplo, olha, esse daqui é muito cortante, tem uma quina, pode ferir alguém, um pedestre desavisado, ou se não, na coleta ali, ou acaba rasgando tudo o lixo. Caso a prefeitura considere que esse suporte ali ele não está adequado, ele está meio arriscado, também será notificado o proprietário para retirá-lo no prazo de 30 dias. Né? E edifícios, condomínios, aí já tem lá no Código de Obras a regrinha, mas eles têm que ter um espaço próprio adequado para acomodar o lixo, né, que tem que estar dentro do lote e um local que seja fácil ali para os coletores eles pegarem esse lixo. Né? Então, um predinho tal, tem que ter ali o espaçozinho de lixo. Até o Código de Obras já fala que tem que ter o lixo reciclável, o lixo orgânico tal. Né? Mas, então, essa é a regra ali. Né? Porque para não ficar, imagina, você tem ali um condomínio, um prédiozinho, todo mundo colocando na calçada não vai dar certo. Né? Agora, isso para a cidade, como fica o lixo rural? O lixo rural, as regras são, a prefeitura ela vai disponibilizar ali as caçambas, né, ou vai colocar a caçamba tradicional, ou a lixeirazinha, né, e a população vai ali e colocar o seu lixo ali, com uma certa regularidade ali, a depender do local, a depender da demanda, a prefeitura vai fazendo essa coleta ao longo da semana. Né. O que não pode jogar ali, a lixeira, na área rural, é para jogar lixo, né? Não pode jogar entulho, material de origem vegetal, animal. Então, assim, a gente sabe casos aqui que a população jogou carcaça de animal morto ali, né, dentro da caçamba. Não pode, né? Ali não é local para isso. Pô, acaba apodrecendo o animal,
né? Tem que pensar no pessoal que vai fazer a coleta também. E é claro, tem outras formas de destinação adequada. Ou também origem vegetal, não é para ficar jogando galho, nada disso ali. Ali é para jogar lixo, né? E também, como que tem que funcionar? A pessoa tem que chegar lá, não é jogar de qualquer forma na caçamba ali, passa de carro, nem desce do carro, já joga, né? Não, a pessoa vai colocar na caçamba de uma forma organizada. A caçamba está totalmente lotada, não cabe mais lixo, então aí sim a pessoa está autorizada a colocar o lixo ao lado da caçamba, ao lado da lixeira, mas de forma organizada, vai colocando lado a lado ali e tal, não custa nada, né, ter esse esforço ali para manter o negócio organizado, né? E agora, uma infração grave é atear fogo. A gente sabe que às vezes a população acha, pô, tá muito, vou jogar fogo aqui para diminuir. Gente, isso daí é horrível. Se vai fazer a coleta ali, está pegando fogo, é difícil fazer a coleta, né? Gera fumaça, tem plástico, gera fumaça tóxica ali. Então, assim, é uma infração grave jogar lixo na lixeira, né? E daí já começa com uma multa um pouquinho mais alta ali, uma multa de R$ 176 na primeira ocorrência, né? Daí, a segunda vez, a terceira vez, essa multa pode chegar até R$ 707, né? Então, assim, deixar bem claro, não é para jogar lixo, né, nas caçambas. O lixo pode, né? Não é para atear fogo na caçamba. Agora, daí, já encerrando aqui as regrinhas do projeto de lei, a gente tem a questão, são 3 artigos que trazem regras para a higiene dos imóveis, né? Então, você tem o imóvel, você tem a obrigação de manter ele em ordem. A primeira, né, é vedação de acúmulo de lixo e objetos sem o devido acondicionamento. Então, se você tem um terreno ali, você não pode deixar aquilo lá virar um depósito de lixo, aquilo lá ter um monte de entulho, o pessoal começar a jogar coisa fora ali. Você tem um dever de manter aquilo ali limpo. Ou na sua casa também, você acumular muitos objetos ali e tal, isso pode virar ali um criadouro de pragas ali, escorpião, tal, né? Então, assim, o seu direito termina quando começa o direito do vizinho também. A vizinhança também não pode ser obrigada a suportar uma situação assim de acúmulo excessivo de objetos, né? É claro que a gente sabe que tem um problema de transtorno mental, tal, isso daí na parte de penalidade a gente vai tratar um pouquinho, né? Mas, em regra geral, está proibido, então, você acumular lixo, objetos ali, sem devido acondicionamento do seu terreno, na sua casa. Segunda questão, né, o artigo 22. Gente, é o óbvio, está proibido, né, em Joanópolis ter água parada, né, criadouro de dengue, a gente sabe, questão de pernilongos. Então, assim, um pneu parado, ali, embalagem, né, qualquer coisa, vaso, tal, você tem que colocar areiazinha, é o que todo mundo sabe também. Então, também tem uma multazinha ali. Eu acredito que esses dois, o primeiro é a advertência e depois tem uma multa simbólica ali, né? Mas na primeira vez começa com uma advertência. Também, outra regra importante, evitar atividades ou objetos no imóvel que gerem cheiro ruim aos vizinhos, né? Então, assim, salvo engano, nós não temos nenhuma regra clara no município que impeça isso. Eu sou de Jundiaí, lá no meu bairro teve uma pessoa que resolveu fazer uma fábrica de alho, um bairro residencial, né? Então descascava alho e assim, coitado dos vizinhos, né? A gente passava na rua já sentia aquele cheiro de alho. Imagina o vizinho passar ali de repente ao lado de uma fábrica de alho na casa vizinha, né? Não pode, obviamente, né? Então, também está proibido você ter uma atividade ali que gere um cheiro forte, um cheiro ruim ali, que gere um incômodo, né? É claro, a lei fala ali, né, salvo em situações transitórias. Então, você está fazendo uma reforma, tal, ficou ali 1, 2 dias com cheiro ruim, até está dentro do razoável, né? Mas você não pode ali ter uma atividade, um objeto que vai causar esse cheiro de uma forma continuada, né? Agora, também, esse daqui só está trazendo essas 3 regrinhas. Há diversas outras regras na legislação, tá? A gente pode falar o Código de Obras, por exemplo, ele já traz aqui, se você tem um terreno, tem o dever de fazer a roçada desse terreno, né? Nós temos a própria Lei do Silêncio, então tudo que envolve barulho, tal, já está lá na Lei do Silêncio, né? Então tem outras regras, mas essas daqui a gente viu, olha, não está bem previsto aqui na legislação municipal. Vamos colocar aqui, então, na Lei de Limpeza Urbana, né?
Agora, a penalidade, né? No artigo 24 desse projeto de lei, ali tem uma planilha ali, né, com uma previsão de multa, de infração, né? Muitas começam com uma advertência, depois pode ter uma multa na primeira reincidência e na segunda ou demais uma multa maior, né? E assim, novamente, tentou-se manter sempre o caráter educativo, não é aqui que o município quer arrecadar nada disso, né? Então as multas são baixas, né? Eu sei que às vezes o baixo é relativo, depende para quem, é claro, né? Mas você vai ver aqui, muitas vezes, olha, é uma advertência, é uma multa de R$35, tal, salvo aqueles casos mais graves ali que a gente acabou destacando, jogou esgoto na rua, abandonou um carro, tal. Essas situações ali, você tem que colocar, sim, uma multa maior, né? Mas, no geral, então, multas baixas, né? As multas elas estão previstas em unidade fiscal, então, todos os anos elas já são corrigidas automaticamente ali pela variação da inflação, né? Pelo IPCA. Também, assim, tem ali a graduação, infração primária, primeira reincidência e segunda ou demais reincidências. A reincidência, é importante falar que ela dura 5 anos. Tá? Então, se a pessoa fez uma infração ali, se ela ficar 5 anos sem fazer, ela volta a ser réu primário, né? Então, na próxima, ela vai ser advertida novamente. Às vezes é uma advertência, depois passou 6, 7 anos, ela comete de novo, nova advertência, né? Agora, se dentro desse prazo de 5 anos, daí já vai agravando a penalidade. Agora, tem a questão aqui quando que o infrator for incapaz, né? Principalmente crianças, né? Menor de idade. Né? Então, nesses casos, como fica? Né? A responsabilidade, a priori, é do responsável legal, é dos pais. Então, o filho jogou lixo na rua, já dá uma multa, R$35 ali, né? Agora, essa penalidade ela pode ser convertida em advertência, desde que fique comprovado que o pai está tomando cuidado ali para educar seu filho, né? Então, uma situação, por exemplo, olha, o seu filho jogou lixo na rua, estava na frente da escola, tal, não vai dar uma multa para uma criança, tal, você dá uma advertência para o pai, olha, seu filho jogou lixo, né? Agora, o pai estava junto com a criança joga o lixo na frente do pai, o pai se omite, não faz nada, não educa a criança, não pega o lixo, joga lá, aí o pai é responsável, é como se o pai tivesse jogado, né? Então, assim, essas infrações ali, quando for menor de idade, pode ser convertida a advertência, né? Desde que o pai comprove ali, né, que fique claro da situação ali, que o pai está tentando educar a criança, tal, que não está sendo, tô nem aí, né? Daí o pai responde pela infração que o filho causar. E também tem uma regra aqui, né, que assim, a gente tem pessoas, principalmente aquela questão de acumulação obsessiva de objetos, tal. Às vezes a gente tem pessoas que têm transtorno mental. E aí é uma situação muito difícil, vou aplicar uma multa, tal. Então, nesses casos, né, ou também, quando você tem uma pessoa de baixa instrução sem o necessário discernimento. Então, você tem aquela pessoa muito simples, tal, às vezes na área rural, é difícil você explicar para a pessoa, olha, fulano, não pode botar fogo no lixo, né? E assim, dependendo da situação, quando o fiscal chega ali, ele pode falar, olha, aqui eu vou dar uma advertência, então eu vou substituir isso por advertência. Também pode, né? Então, ou se não, pessoa em situação de miséria também, né? No caso, morador de rua, né? A gente tem uma regra aqui que veda, por exemplo, lavar a roupa num chafariz, na fonte, né? Agora, está ali a pessoa em situação de rua ali, uma situação de extrema miséria, tal. Você deu uma advertência, daí, vou aplicar uma multa, tal. Então, nesse caso, né, dependendo do fiscal, é claro, vai depender muito da situação. É possível você converter em advertência, né? Mas, então, assim, nessas 3 regras a gente dá essa válvula de escape. Pessoa com problema mental, pessoa de baixa instrução, sem discernimento, ou se não, pessoa em situação de miséria, né? Nesse caso aí, o fiscal pode dar uma sopesada ali, que a ideia da lei não é uma lei que trata da higiene do município, mas não é para ser uma lei higienista, né, que acaba ali sendo agressiva com essas pessoas ali que estão em uma situação mais complicada, né. Agora, para terminar, as regrinhas de como que é o procedimento, né. Primeiro, aplicar a multa, você sempre, ou uma advertência por escrito, ou uma multa, você sempre tem que respeitar o contraditório
e a ampla defesa, né? Então, o contraditório, você tem que dar um recurso para a pessoa falar, olha, não, isso daqui não foi eu, isso daqui foi outra pessoa, né? Ou se não, olha, isso daqui eu tive que fazer porque era uma situação excepcional, né? Então, a pessoa tem o direito de se defender, e a ampla defesa, que vai junto, é produzir todas as provas possíveis, né? Então, a pessoa tem um vídeo que mostra quem foi. Ela pode juntar o vídeo no processo, ela tem ampla defesa, tem, né? Então, é sempre importante garantir o direito de defesa, o recurso, e daí, assim, aplicou a penalidade, você tem que orientar a pessoa também, primeiro, qual é o prazo que ela tem para o recurso. Então, você vai falar, olha, você tem 30 dias aqui para recorrer dessa infração aqui, seja uma advertência, seja uma multa, né? Às vezes é importante a pessoa recorrer da advertência, que na reincidência também já pode ser uma multa maior, né? Então, daí, qual é o prazo para o recurso? Segundo, para quem que é esse recurso? Então, você tem que falar, olha, vai lá no setor tal, você vai encaminhar esse recurso para o chefe daquele setor. Ou você já pode dar o nome, olha, é o secretário da Secretaria de Infraestrutura, não sei o que vai ser regulamentado, isso aí com a prefeitura, né? Mas é importante, então, o prazo para quem e qual é o endereço. Então, olha, você vai recorrer, manda por e-mail, ou vai lá no balcão da prefeitura, ou vai lá na secretaria tal, né? Então, assim, você tem que falar exatamente para a pessoa, a advertência tem que ter o prazo, para quem ela deve encaminhar o recurso e onde que ela deve levar esse recurso, né? E também a gente tem aqui uma regra que qualquer pessoa pode comunicar a infração à prefeitura, né? Então, não é só o fiscal da prefeitura que vai sair por aí fiscalizando. Em tese, a população inteira ela pode fiscalizar isso. Então, olha, tem um vídeo, tem uma foto, alguma outra prova hábil, né? Olha, alguém está jogando lá lixo, né? Jogou lixo no rio, né? Então, pode ser qualquer pessoa vir aqui e abrir isso daí. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, né? É totalmente amplo, né? A lei visa incentivar o dedudurismo, né? Mas é necessário também isso, que a população entenda também que a cidadania, ela envolve também, essas aqui não são regras do poder público, são regras da comunidade, né? E para a gente tem que começar também a fazer valer essas regras, que elas são muito importantes para a cidade, né? E basicamente é esse o projetinho, né? Fico à disposição para alguns esclarecimentos, se tiver alguma dúvida. Obrigada, Fernando Pive, pelas explanações. Bom, algum vereador deseja se manifestar sobre a explanação? Fernando Hilário, com você. Boa noite a todos os presentes, boa noite, nova vereadora Silvana, nosso procurador Fernando Pive, nossa secretária Simone. Projeto importante, né? São pontos importantes que estão sendo apresentados nesse projeto. Nós sabemos que a questão do lixo é saúde pública, uma coisa que realmente todo município deve ter. E são pontos que entram nesse projeto de lei, que muitas das vezes precisa partir da própria população. São pontos que entram nessa lei, como, por exemplo, um dos tópicos, que é essa questão de não colocar o vidro de qualquer jeito na sacolinha plástica, de identificar o produto, o cortante. Essa lei, realmente, ela entra como uma forma de orientar a população, dos seus deveres também. Nós sabemos que colocar essa questão do resíduo, do lixo, de vidro, de produto cortante, ela pode colocar em perigo a integridade dos coletores de lixo da nossa cidade. Então, parte muito da população. Então, é uma lei que ela realmente ela vem para orientar a todos. Projeto muito importante, parabéns, nova vereadora Silvana. E um dos pontos que nós tínhamos já comentado, já tinha conversado com o nosso procurador há algum tempo, uma dessas questões que eu achei muito importante é essa sobre o recolhimento das fezes dos animais. Principalmente em locais públicos, praças públicas, nós temos aí
alguns espaços no município, como é o Complexo Esportivo Nini Costa, ali o próprio Bela Vista também, que muitas das vezes a gente passa e vê a população soltando os animais ali para fazer as suas necessidades. E quando eu uso muito aquelas áreas, né, quando nós vamos dar treino para as crianças ali no campo, e realmente nós vemos sempre o gramado cheio de fezes, o local onde as pessoas fazem as suas caminhadas. Então isso parte o quê? Parte da educação de todos. Então essa lei ela vem para poder orientar um dever que a população tem que fazer. Então essa questão de recolher as fezes realmente pode gerar doença ali nas crianças. Então o local é o quê? Não é para poder, nós não vamos proibir, né, o animal, as pessoas de levarem seus animais para passear, de estarem ali, porque é um local que as crianças brincam, que os animais usam do espaço, mas sim que a população tem essa consciência de fazer a coletagem ali depois dos animais fazerem as suas necessidades. Vou levar meu cachorrinho, vou levar ele para passear, então o animal defecou no local, coloco na sacolinha e deposito no lixo para que depois possa fazer a coleta nesses locais. Então, em conversa já com o nosso secretário Daniel, antes de entrar essa lei, nós já estávamos pensando, e a Silvana ela colocou esse pedaço também na lei. O Daniel já nos posicionou que realmente ele tem a intenção de colocar ali nos complexos aquele saquinho, como tem no supermercado, que a pessoa vem, faz a retirada. Então, vai lá, passeou com o seu animal, faz a retirada do saquinho, recolheu as fezes e depositou no lixo. Então, projeto importante para que a gente possa realmente manter a organização da cidade, manter a organização na coleta do lixo e, principalmente, levar essa conscientização a toda a população. Então, explanação muito detalhada, parabéns nosso procurador Fernando Pive e também a vereadora Silvana por essa lei, que com certeza vai acrescentar muito na nossa cidade. Obrigada, vereador Fernando Hilário. Agora eu gostaria de também falar um pouquinho sobre a lei. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Um dos maiores, ou talvez o maior problema da sociedade atual é a produção do lixo. E aí, em conversa interna aqui na Câmara, a gente resolveu pensar nessa questão de normas e de condutas da população em geral, em relação ao problema que é praticamente mundial, que é essa questão da produção do lixo. Bom, a gente tem uma questão que a gente acaba produzindo muito lixo e não tem essa consciência de preservação do meio ambiente, né? Então, aí que surgiu a ideia de organizar essa regulamentação de como que a gente vai fazer com que o lixo fique bem organizado, para a gente levar para o ambiente específico, que agora já até está fazendo o transbordo para Bragança, que tem um valor até exorbitante para o próprio município, né? Direcionar esse lixo para outro município para fazer a queima dele, enfim, porque os aterros já não estão comportando mais, não tem mais a capacidade de comportar a nossa produção total de lixo. Mas, geralmente, a gente passa essa responsabilidade para a própria prefeitura, né? E aí que tá. Vamos, então, determinar uma lei que regulamenta a questão das normas de uma sociedade que exerce realmente o papel de cidadão, né? Que é você, no mínimo, saber como que você vai organizar o seu lixo para ele ser, em segundo momento, retirado pela prefeitura e feito o descarte correto, né? Então, essa lei tem um caráter educativo e não punitivo, né? E, infelizmente, a gente vai ter que tratar dessa forma, por questão de base de educação. Em algumas conversas com o Poder Executivo, existia a questão de diminuir os dias da coleta, mas ele falou que ficaria inviável, porque as pessoas já estão acostumadas a que a coleta seja feita diariamente, né? E eu havia pensado numa logística até de redução de gastos públicos, que seria a coleta ser realizada uma vez por semana em cada bairro,
O prefeito até brincou, falou, o pessoal vai começar a jogar lixo na frente da prefeitura. Bom, existem alguns países de primeiro mundo que já estão evitando de incentivar o aumento de produção de lixo, né? Porque hoje a gente sabe que até a NASA já descobriu resto de plásticos na atmosfera, e isso é muito preocupante. Então, eu tenho uma característica de fazer leis que organizem a cidade, né? Então, uma dessas leis é essa lei propriamente dita, que vai tentar fazer com que a cidade fique mais limpa, mais organizada, mas tem um cunho específico que não é só a questão da conduta dos munícipes, mas é a questão de saúde pública por si só, né? Eu visitei diversas vezes o aterro sanitário e realmente estava numa calamidade pública, porque eles já não estavam mais aterrando, eles estavam pondo por cima das valas, porque não comportava mais. E eu estava muito aflita com essa situação, né, porque eu sou uma pessoa que preserva muito, que visa muito a questão do meio ambiente propriamente dito e trabalho com saúde das pessoas. Então, estava muito aflita e aí foi feito essa questão do transbordo. Fui diversas vezes também na cooperativa. Ontem, graças ao prefeito e ao nosso esforço, o prefeito assinou o contrato de parceria com a cooperativa de reciclagem. Tem os ecopontos, que, infelizmente, eles ainda não estão sendo muito bem utilizados pela população, por falta de conscientização. Então, a gente vem com essa questão de normas e condutas de uma sociedade para exercer realmente o nosso papel dentro da proposta de cidadania, né? Eu acho que acabei falando um pouco de tudo, né? Tem a questão da planilha, depois quem quiser ter acesso das multas e infrações. Como é regra da comunidade em geral, a gente pede para os munícipes ajudarem nessa fiscalização, porque não adianta simplesmente a gente direcionar essa responsabilidade somente para a prefeitura, né? É uma proposta de também nós, como munícipes, sermos corresponsáveis com a questão de organização dos nossos resíduos. Aliás, nós que somos os produtores, né, do nosso próprio lixo. Então, a gente precisa ter uma questão de conscientização. Se fala que nos países que não têm educação, tem que ter regra, né, tem que ter lei. A gente não gostaria que fosse dessa maneira, mas existem as leis também para ajudar nas normas e condutas de uma sociedade mais justa, mais fraterna e tudo mais. Então, existe essa proposta aí. Tem a lei também que ainda não foi aplicada, que é a lei da cidade limpa, que é a questão dos outdoors e da publicidade da cidade, que também faz parte da questão da poluição visual, né? Que a gente vai ter que cobrar o Poder Executivo de realmente implantar essas leis. Falta muita fiscalização no município, a gente sabe disso, mas que a gente pede, então, de acordo com essa lei da regulamentação do lixo, que a sociedade também auxilie o Poder Executivo para a gente tentar manter a cidade mais organizada e melhor desenvolvida. É isso, muito obrigada. Alguém mais gostaria de explanar alguma ideia, alguma sugestão ao público presente? Agradeço a Simone por estar aqui, o Maurício também por estar aqui, colaborando para que a gente realmente vise o desenvolvimento do nosso município. Se alguém quiser, então, agora está aberta a palavra ao público. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, como ninguém ainda quis se manifestar, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutinhos para manifestação do público online. Caso queiram enviar sugestões, perguntas, pode encaminhar por outros meios, né? O e-mail da Câmara ou até mesmo na própria transmissão do YouTube. Fiquem todos à vontade, a gente está sempre explanando as dúvidas, estamos sempre acessíveis aí à população para sanar algum tipo de questão ou até mesmo aceitar as críticas, as sugestões. Estamos sempre à disposição. Vamos aguardar, então, o público online também, se quiser se manifestar de alguma forma.
Bom, então a gente tem aqui a Cecília Badari, né, que fez algumas perguntas. Gostaria de saber como funciona atualmente a coleta de lixo na zona urbana e rural. Existe um cronograma desse serviço? Podem divulgar? Bom, isso é a rotina do dia a dia do serviço de infraestrutura, né? A gente tinha o Alexandre Ribeiro, que saiu antes de ontem da secretaria, e agora quem assumiu foi o Claudinho da Van. Tá? Ele tem, sim, uma organização, uma logística para a coleta, que é diária. A gente não tem acesso a esse documento físico, mas ele existe sim, uma logística. O que vem acontecendo é que, às vezes, o caminhão quebra e eles não conseguem fazer essa rotina, né, diária. Então, a gente tem alguns bairros que, exemplo, que não passou... Acho que foi antes de ontem que chegou a entrar em contato comigo. Olha, não passou e tal. E aí o secretário de infraestrutura falou, olha, a gente está modificando aqui porque eu estou passando a secretaria para quem está vindo gerir, e teve uma dificuldade, porque o caminhão não estava ciente, então não teve essa introdução de onde que ele tinha que ir. Então, acaba sendo uma logística mais no verbal com os funcionários. Mas existe, sim, o serviço de coleta diário na cidade, e existe também o serviço de coleta do reciclável, também existe. Porém, tem essa questão, o caminhão quebrou, só tem um caminhão, agora eles conseguiram o caminhão, estão tentando organizar essa logística. Eu confesso que eles estão com dificuldade, sim, na coleta, né? Então, se a gente puder agora exigir que o novo secretário traga esse cronograma para nós, já elaborado de forma física, para a gente atender o público que está querendo saber sobre isso, a gente vai trazer isso para vocês. Tá? Então, eu fico de fazer esse ofício para o novo secretário, para ele trazer essa informação em ofício físico, né? Não só simplesmente a questão de explanar de forma verbal como que é feita essa coleta. Na área rural, eles fazem de acordo com a demanda. Geralmente, quando eles passam, né, e quando está muito cheia, eles pegam a caçamba e fazem essa troca. Provavelmente também tem uma logística na zona rural. Eu não sei dizer, eu sei que quando a gente vai ver, a gente sempre liga, olha, está cheio, não está vazio, mas eles têm mais ou menos um cronograma assim. Podemos pedir para o novo secretário que ele faça isso em forma física, né? Não só simplesmente verbal, tentando explanar essas dúvidas para nós. E quanto à limpeza pública, que sempre existiu nas ruas da cidade, foi extinta. Realmente, o secretário anterior, o Alexandre Ribeiro, ele não fez com que essa limpeza acontecesse. E aí teve uma empresa terceirizada, que é do Joãozinho Torres, que começou a fazer essa limpeza. Não foi de forma extinta, mas ela era trabalhada esporadicamente, né? Então, ela fazia uma época, depois não fazia, aí voltava a fazer. A gente também poderia agora exigir, né, que tenha essa logística já formada, o cronograma, e que isso seja divulgado para nós aqui da Câmara, para a gente até poder divulgar para os munícipes. É interessante que a gente faça isso. Daí ela pergunta também, uma outra questão é sobre qual o orçamento anual destinado à limpeza pública. Eu confesso que eu não sei, preciso me informar a respeito disso. O PIV também pode dar o parecer dele aqui. Do orçamento agora, historicamente aqui, né, nos últimos anos ali, a gente gastava em torno de R$800 mil para toda a questão de lixo mais varrição, né? Então, assim, R$800 mil no ano, o orçamento anual. Então, era um valor muito apertado também, né? Não dá nem para comprar um caminhão de lixo, né? Atualmente, agora, esse aumentou bastante, como que entrou a questão do transporte e tal, o município está gastando bem acima disso. Mas ali, a gente poderia dizer, ali teria uns 200, 300 mil para o serviço de varrição ali, não muito mais que isso.
Eles tinham feito um estudo do transbordo que sairia 4 milhões anual para fazer o transbordo. Esse transbordo já está sendo feito, porém, os 4 milhões seria para destinar para Guarulhos, agora está sendo direcionado para Bragança. Porém, né, não deve ser muito menor o valor, porque esse transbordo sai caro mesmo. Né? Uma empresa que faz esse trajeto aí, direcionando lixo para outra cidade. Tem a questão da manutenção da frota, tem a questão do funcionário que leva, né, esse lixo para outro município, e tem também a questão do próprio combustível, né, do veículo que faz esse trabalho. Bom, já no caso, a Franciane Campioni fala assim: existe uma previsão de orientação à população quanto à biodegradabilidade dos sacos plásticos mencionados no projeto? Não, não existe. Por enquanto, não. Não tem uma conscientização, né, um trabalho de conscientização para os munícipes em relação ao tempo de degradação dos sacos plásticos. É importante ressaltar que assim, esse é o projeto de lei, são as normas gerais, né? Essas questões, exatamente, entrar mais em detalhes, fazer campanhas e tal, aí é a competência da prefeitura, do Poder Executivo, né? Então, o legislativo, a gente faz a estrutura geral, põe ali, olha, tem que ser o saco biodegradável, né? A gente sabe que vai ser um desafio isso daí, porque até a população muitas vezes usa sacolinha de supermercado, que também deveria ser biodegradável já, né? Mas isso daí é algo que vai ter que ser construído ali com a população. Talvez não vamos conseguir implementar de imediato, tal, mas aí a gente já está na fase da implementação da lei, né? Aqui a gente está um passinho atrás ainda. Até acrescentando, a gente tem uma lei, né, da questão do uso de sacolas plásticas já, desde 2021, proibindo o uso de sacolas plásticas de uso único. Só que a aplicação dessa lei ainda não teve aplicação dessa lei, né? Então é algo que a gente precisa construir junto mesmo. A população precisa se conscientizar de que nós somos os produtores de muito lixo e que a gente é corresponsável por essa própria degradação do meio ambiente, né? Então, que a gente crie uma população realmente consciente nas causas de preservação aí que são extremamente necessárias, né? A gente está agora lidando com o COP21, que trata dessas questões, e então o município tem que tentar também introduzir logo essas questões de preservação do meio ambiente, até porque a gente tem uma boa camada aqui, né, de floresta, de região da Serra da Cantareira, de Mata Atlântica, então a gente tem que tentar preservar de qualquer forma o ambiente aqui de Joanópolis, investindo realmente nessas questões, já que é uma estância turística e que aqui é uma PPA, né, que é uma parte de proteção do meio ambiente mesmo. Vale ressaltar, eu estava conversando antes com a vereadora Silvana, essa questão dessa orientação, principalmente para as nossas crianças, né, de já orientá-las de como funciona toda essa questão de lixo, de reciclagem. Nós sabemos que as escolas têm feito um trabalho bacana com as crianças nessa questão. Já foi feita aquela questão da compostagem também, que é algo novo no município, né? Então, quanto mais nós divulgarmos, quanto mais nós pudermos criar projetos que possam estar orientando essas crianças, com certeza, já pensando no dia de amanhã, no futuro, essas crianças crescerão conscientes de como será o mundo futuro. Então, é muito importante nós estarmos trabalhando e conversando junto às escolas, junto às secretarias, para que possam estar orientando as crianças através de projetos, de palestras, para que futuramente, quando elas forem adultos, nós tenhamos aí um mundo melhor nessa questão de reciclagem, de lixo produzido, né?
no município e também, consequentemente, aí no nosso país. Mas é muito importante nós estarmos trabalhando para que essas crianças possam receber essas orientações também. Eu acho que o futuro está bem determinado pelas próximas gerações, né? Mas a gente também tem que pensar numa organização como cidade total, não só visando essa questão de responsabilidade das escolas, né? Hoje em dia a gente joga muito a responsabilidade da educação das crianças no ambiente escolar, e a gente tem que lembrar que a estrutura de base que dá esse alinhamento realmente da educação é a base familiar, né? Mas a gente tem que trabalhar em conjunto, em parceria com a escola, com a comunidade em geral, mas com certeza a escola é uma boa ferramenta, é um mecanismo maravilhoso de introdução de consciência nas crianças. E assim, indiretamente para os pais, né? Porque os pais sempre ficam aflitos de saber que a criança está introduzindo o que eles não deram de base educacional dentro de casa. Tem mais uma pergunta? A Cecília perguntou: existe um planejamento de como organizar a questão do lixo durante a festa de São João? Olha, Cecília, a gente tem um grupo da sociedade civil formado, que se chama Reciclando, né, que agora é o Ecojoá, que a gente está justamente estudando essa possibilidade de introduzir uma coleta especial para a festa de São João. Até porque na festa a gente recebe aí 60 mil pessoas, pelo menos no dia 24 vem 60 mil pessoas, né, de acordo, depende se é final de semana, mas geralmente chega a atingir esse público, e faz realmente muita diferença, porque excede, né, a questão de produção de lixo, e as pessoas realmente sujam tudo e não estão preocupadas. O visitante, ele não está preocupado, né, com o descarte, o que acontece com o descarte do lixo, que ele joga nas vias públicas mesmo. Então, é algo preocupante, a gente tem, sim, que estudar essa questão, em conjunto com o Poder Executivo. Muito bem lembrado, mas essa semana mesmo foi falado no grupo de WhatsApp do Reciclando, né, que é o Ecojoá, sobre essa questão, né, da gente organizar uma proposta para a própria festa de São João. A Cecília também fala que também acredita que é na escola que deve iniciar o processo de conscientização, e parabéns pela iniciativa do grupo do Ecojoá. Nós estamos tentando, né, fazer com que as pessoas despertem essa consciência, lembrando que Joanópolis tem um grande potencial turístico e de uma cidade ecossustentável, né, que é a proposta desse grupo formado, e eu acredito que tem que ser a proposta de todos os munícipes da nossa cidade. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se tem mais uma pergunta. Mas eu agradeço ao público online também, ao público presente, que são pessoas que realmente estão preocupadas com a questão de conscientização da preservação do meio ambiente. E obrigada, Fernando, também, por estar acompanhando e auxiliando todos nós, né, nessas questões. Nova vereadora, nós cremos que quando há, né, as audiências públicas, é de suma importância que a população participe. Muitos projetos, às vezes a gente escuta alguém falar, mas não foi divulgado. São divulgados, sim, no portal da Câmara, sempre nas páginas da Câmara Municipal, quando há audiência pública, é postado que haverá. Então, essa participação da população ela é super importante, para nós sabermos qual é a opinião de todos. Lógico que é um debate, para que nós possamos realmente chegar em algo que agrade a todos, que seja benéfico para o município. Então, quando há as audiências públicas e depois nós tomamos a decisão aqui depois em plenário, muitas das vezes há algum descontentamento, porém é de suma importância da sociedade civil, de todos que participem das audiências. Nós vemos aqui, nós temos 2 pessoas hoje, mas que as pessoas possam estar mais próximas, para quando houver a audiência pública, seja qual o tema for, para que fique mais
ciente daquilo que está sendo dito aqui, naquilo que será apresentado, para que a gente possa entrar aí no consenso e realmente fazer o que for melhor para a cidade. Então, convido a todos, quando tiver audiência pública, que participem, não que sejam presentes, mas que vejam pelo canal, pelo YouTube, para que a gente possa realmente debater essas questões que forem apresentadas aqui e sempre tentar trazer o que é de melhor para a população. Ótimo, né? Interagir com certeza com a população. Mais alguma pergunta? Não? Então, quem quiser mandar algumas sugestões, críticas, o e-mail da Câmara está sempre aberto, que é camarajoanópolis@camarajoanópolis.sp.gov.br. E a gente vai sempre estar respondendo, né, em breve, as questões que vêm no e-mail. Então, podem ficar à vontade, o acesso é para todos. Então, nada mais a tratar. Agradeço a presença de todo o público que nos acompanhou presencialmente pela internet, o Maurício, a Simone que estiveram aqui. Encerrando assim a nossa audiência pública às 20h23, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Obrigada a presença de todos, obrigada Fernandos, obrigada procurador. Tudo de bom aí para nós e que a gente consiga conscientizar a população para essa questão da preservação do meio ambiente, para a diminuição da produção do lixo. Obrigada.